Boa noite, graças e paz a todos. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês nós estamos estudando, fazendo a leitura e reflexões no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos encerrar, Hoje a gente encerra esse capítulo, o capítulo 1. Hoje a gente vai ler a última porção desse capítulo, que vai do verso 67 até o verso 80. Então, você que tiver uma Bíblia, acesso ao texto da Bíblia Sagrada, vamos ler em Lucas, capítulo 1, verso 67 em diante. Diz assim: Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O verso 80, que fecha o capítulo 1, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, nessa última sessão aqui, do capítulo 1, nós temos o Cântico de Zacarias, No último encontro que nós tivemos aqui, eu li do verso 57 ao 66, onde falava exatamente do nascimento de João Batista. No momento em que João Batista nasce, o dia que ele é apresentado, o oitavo dia que ele é apresentado no templo para que ele pudesse fazer a circuncisão, passar pela circuncisão. E aí era exatamente o dia em que o nome da criança era revelado. E como Zacarias estava mudo, as pessoas mais próximas, familiares e amigos, acharam que ia ser colocado o nome de algum parente. Isabel disse que o nome seria João, e eles ficam sem saber o que fazer. Zacarias pede uma tábua, ele escreve o nome da criança, João. Quando ele escreve o nome, ele volta a falar novamente, e ele volta a falar louvando a Deus, em louvor a Deus. E isso gera admiração em todo o povo. Essa sessão de Lucas, então, fecha com o Cântico de Zacarias, que na versão latina da Bíblia, a versão em latim, é chamada de Nunc Dimittis, ou também conhecido como Benedictus, que é uma sessão litúrgica, dentro da liturgia da Igreja Católica, da Igreja Católica Romana. E por que chama de Benedictus? Porque é exatamente uma das primeiras palavras aqui da composição, onde é louvado seja o Senhor. A NVI diz louvado seja o Senhor, mas a ideia é bendito seja o Senhor, ou é uma palavra de bênção, em hebraico se fala brahar, é uma palavra de louvor, de bendizer a Deus. Então, por isso, ficou na versão em latim com esse nome. Bom, o que nos chama a atenção aqui é exatamente que você tem o Cântico de Maria, você tem o Cântico de Zacarias, são materiais únicos do Evangelho de Lucas. Você não encontra isso nem em Marcos,
nem em Mateus. Faz parte da tradição de Lucas, né? Do texto de Lucas, da composição de Lucas. E um outro fato que você vai perceber aqui é novamente o verso 67, quando vai falar que Zacarias começa que ele vai fazer esse anúncio desse cântico. Aqui está numa estrutura de um salmo, né? A construção é de um salmo, mas é dito que ele estava profetizando, que essa foi uma palavra profética sobre o seu filho, que estava ali, sobre João Batista, e uma palavra profética sobre o Messias. E aí o texto no verso 67 diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E você vai ver que dentro do capítulo 1, essa palavra ela já se repetiu aqui algumas vezes, pelo menos até aqui 3 vezes dentro do capítulo 1. O primeiro momento, aliás, 3 a 4 vezes, né? Se eu não estou equivocado, 4 vezes. A primeira, quando o anjo ele faz o anúncio para Zacarias sobre quem seria João Batista, e aí o texto diz, no verso 15, né, capítulo 1, verso 15, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Depois, quando o anjo visita Maria, novamente faz menção ao Espírito. No verso 35, o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e por isso aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então você vê uma segunda menção à ação do Espírito. Um terceiro momento, quando Maria visita Isabel, o texto diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se seu ventre. No verso 41 diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e também começou a profetizar. E o quarto momento em que aparece aqui no verso 67, onde diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. E aí você percebe que no texto de Lucas, até porque o Evangelho e Atos faziam parte de um livro só, você vê essa menção do Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema sempre presente, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos. Lucas ele quer mostrar, ele quer dizer com isso que a igreja, que a comunidade de Jesus, que essa comunidade que surge nessa nova aliança, ela é a comunidade do Espírito. Então, quando você olha para o relato aqui do nascimento, nós temos no capítulo 1 o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus e o momento do nascimento de João Batista. E o capítulo 2 ele vai tratar única e exclusivamente do nascimento de Jesus. E aí esses relatos sobre o nascimento, né? Esses relatos do nascimento e infância, eles nos mostram que, no texto de Lucas, que está fazendo menção ao cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Porque tanto João Batista como Jesus, eles são anunciados no Antigo Testamento. João Batista e Jesus são figuras do Antigo Testamento, né? Se nós fôssemos fazer uma leitura pensando por essa linha de antiga e nova aliança, né? De primeira e segunda aliança, João Batista e Jesus, eles são figuras proféticas da primeira aliança. E então o anúncio aqui dos 2 capítulos é mostrar que Deus cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Depois, no Evangelho de Lucas, você vai ver o que? O ministério, a história de Jesus, a biografia, o ministério, o caminho de Jesus. Em Atos você vai ver o caminho da igreja. E aí, qual é o fio condutor das promessas de Deus com Jesus e com a igreja? Que em todo tempo
o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está se movendo, o Espírito do Senhor ele está agindo, o Espírito do Senhor ele está soprando, ele está agindo para manifestar o cumprimento da promessa de Deus. O Espírito do Senhor ele está agindo como aquele que executa, como aquele que realiza. João Batista será cheio do Espírito Santo. Jesus vai ser gerado pelo Espírito do Senhor vindo sobre Maria. Isabel fica cheia do Espírito Santo e profetiza sobre a criança que está no ventre de Maria. Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza sobre Jesus e sobre João Batista. E aí tem uma nota aqui muito interessante para nos dizer que a igreja, a comunidade de Jesus, é a comunidade do Espírito. É uma comunidade que precisa andar no Espírito. É uma comunidade que precisa andar na dependência do Espírito. É uma comunidade que precisa ser soprada pelo Espírito. Mais do que uma comunidade que vive em função do seu intelecto, que vive em função das suas construções humanas, precisa ser a comunidade que é soprada pelo Espírito. E é até um contraste, porque nós vivemos uma época hoje onde o institucional ele tem um grande peso no que se relaciona ao conceito de igreja. Quando você pensa em igreja, o que vem à sua cabeça? Via de regra. Via de regra, quando se fala em igreja, as pessoas pensam em um templo. Via de regra, quando se fala em igreja, as pessoas elas pensam numa denominação, seja uma denominação histórica, seja uma denominação que não é histórica, seja uma comunidade, seja qualquer movimento dentro do cristianismo, mas pensamos de forma denominacional ou institucional. Quando nós pensamos em igreja, a primeira ideia que nos vem é essa. É a ideia da instituição, com seus padrões. E aí quando a gente fala de instituição, a gente fala de administração, de governo, de crenças, de ritos, porque tudo isso faz parte do movimento institucional. Quando você tem instituição, você tem pessoas pensando estrategicamente, pessoas pensando administrativamente, pessoas pensando organizacionalmente, pessoas pensando, percebe? Pessoas dialogando, pessoas procurando acertar as coisas. E na nossa cultura, no nosso tempo, essa noção dos homens conduzindo a igreja, dos homens direcionando, dando as diretrizes para a igreja, para a instituição, dos homens como aqueles que fazem a engrenagem funcionar, a engrenagem rodar, dos homens que fazem com que a máquina funcione. Essa é a ideia mais latente de igreja que nós temos na nossa cultura, na nossa sociedade, nos nossos dias. E aí quando você lê Lucas, Atos, em todo o tempo, o que você está vendo aqui? Que o povo de Deus vive, sobrevive, caminha, experimenta a realização de promessas, cumpre sua missão por meio do Espírito, que é a ação do Espírito, é o mover do Espírito, é o soprar do Espírito que dá sentido, que dá ânimo, né? Que anima, que dá vida, que dá movimento. Então, já nesse primeiro capítulo, só nesse primeiro capítulo, e eu estou fazendo esse olhar do primeiro capítulo, conectando com o Evangelho e com o livro de Atos. O que nós vamos perceber? Que uma das ênfases da teologia de Lucas, do pensamento de Lucas, é exatamente esse, mostrar que a igreja é a comunidade do Espírito.
E o Espírito, ele une Israel, ele une a igreja, que é composta por não-judeus e judeus, como Paulo diz, né? Aqui você vê muito presente os conceitos do apóstolo Paulo, as ideias paulinas, por trás da construção de Lucas também. Você vê, você consegue perceber, né? Lógico que essa é uma linha muito tênue, muito delicada, não é tão perceptível assim a olho nu, mas você vai ver que as influências teológicas do apóstolo Paulo estão muito presentes na obra de Lucas. Você vê que Paulo, nas suas cartas, ele gasta muito tempo falando sobre o Espírito, sobre a ação do Espírito. Praticamente em todas as cartas, se ele não faz uma alusão direta, você vai ver que está ali subentendido, você vai ver que está ali implícito. Há alguma implicação sobre a obra do Espírito. Por quê? Porque em todo momento a ideia de se dizer que a igreja é a comunidade do Espírito, é a comunidade daqueles que são soprados pelo Espírito. E o que isso quer dizer? Que quem manda na comunidade é Deus, quem manda na comunidade é Jesus. E Jesus está agindo na comunidade depois da sua ascensão por meio do seu Espírito. O livro de Atos nos faz essa referência que Jesus sobe, Jesus ascende aos céus, no capítulo 1 de Atos, e no capítulo 2 o Espírito desce. Que Jesus está agora presente na comunidade, Jesus está presente na igreja por meio do seu Espírito. E a igreja é essa comunidade do Espírito, que se move no Espírito, que se deixa conduzir pelo Espírito, porque é o Espírito de Jesus. Ou seja, se permitir ser soprado pelo Espírito, se permitir ser direcionado pelo Espírito, se permitir ser movido pelo Espírito, significa se permitir ser orientado, conduzido e guiado por Jesus. E muito do que a igreja, no contexto de mundo em que nós vivemos, faz é pensar, agir e se mover a partir do seu próprio intelecto. Hoje nas igrejas nós já falamos muito sobre planejamento estratégico para se criar, por exemplo, um alvo missionário. Eu que sou um plantador de igrejas, vivo muito nessa dimensão de entender sobre estratégias de plantação, de estudar estratégias de plantio, de como trabalhar, desenvolver estratégias de evangelização, estratégias de missão. E nós vamos pensando a igreja, nós começamos nesses últimos 2 séculos, pegamos muito essa ênfase de pensar a igreja, de pensar a comunidade, de pensar as coisas que nós realizamos por meio de planejamentos, por meio de movimentos estratégicos, por meio de condicionamentos humanos, quando na verdade o momento na história onde a igreja foi mais efetiva, teve um nível de saúde melhor e cumpriu a sua missão, que foi no 1º século, foi sendo uma comunidade que se permitia ser guiada pelo Espírito, que se permitia ser movida pelo Espírito, e não pelos estratagemas humanos. Então a gente precisa reconsiderar muito essas coisas, muito mesmo. Não estou dizendo que deve ser descartado todo esse planejamento que aprendemos a construir. Não estou dizendo que técnicas administrativas não têm o seu lugar dentro da instituição. Não estou dizendo isso. Eu acredito, já que nos tornamos uma instituição, devemos responder de acordo com esse institucional. Existem coisas que de fato elas precisam ser organizadas, elas precisam ser administradas. Hoje, você ter uma igreja demanda você ter identidade, não só identidade teológica, mas identidade jurídica, claro. Você pensar hoje em alcançar pessoas
em desenvolver trabalhos, toda a construção de um planejamento, toda a ideia estratégica, ela tem a sua importância. O que eu quero dizer é que estas coisas não podem tomar o lugar da direção divina. Essas coisas, elas são ferramentas secundárias. Na verdade, o povo de Deus é o povo que nasceu do Espírito, que recebeu nova vida no Espírito, que foi gerado no Espírito e que vive no mover e no sopro do Espírito. A comunidade de Jesus é isso. É essa comunidade. É a comunidade onde Jesus está no nosso meio, nos guiando, nos instruindo por meio do seu Espírito. Jesus, ele está em nós por meio do seu Espírito. Então, precisamos reconsiderar todas essas questões e quando nós pensarmos em igreja, e principalmente aqueles que estão em posição de liderança, precisa se reconsiderar que as Escrituras nos anunciam que a igreja é essa comunidade. A comunidade que é nascida de Deus no Espírito, por meio de Cristo, e que vive nele, que é direcionada por ele, que é soprada por ele. E se permitir ser soprado pelo Espírito, lembra que Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer. O fato do Espírito soprar onde quer, onde ele quer, pode significar também que o Espírito irá soprar onde nós não queremos. Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então, às vezes nós estamos pensando, o caminho é A, vamos pela trilha A, vamos pela estrada A. Mas a vontade de Deus é, não, vá pela estrada B. A minha vontade é que vocês sigam por B. E aí a gente está planejando e pensando e criando estratégias para ir pela A. Então o Espírito sopra onde ele quer, isso implica que ele pode soprar onde nós não queremos que ele sopre, onde nós não esperamos também onde ele sopre. Por isso, ser uma comunidade sensível à voz de Deus é primordial. Nós sabemos e entendemos que Deus tem uma vontade geral, como eu disse no nosso último encontro, a sua vontade geral está revelada na sua palavra. Mas Deus tem uma vontade específica. Ele tem uma vontade específica na nossa individualidade, na qual ele irá tratar conosco, e Deus também tem uma vontade específica para a nossa comunidade, para a igreja onde nós estamos. As igrejas, elas não se movem iguais. A gente precisa pensar que cada igreja ela é um organismo vivo. E um organismo vivo indica um ser pessoal, né? Um organismo vivo significa que a igreja, cada comunidade, cada igreja, ela tem a sua vida, ela tem a sua dinâmica. Então a igreja A não será igual à igreja B, que não será igual à igreja C. Cada uma vai ter cristãos, pessoas ali com vários dons específicos para servir ao Senhor, mas ela em si, ela também será um dom. A comunidade é um dom específico. Existem comunidades que elas são caracterizadas pelo quê? Por cura, seja cura divina, cura nas emoções, como sendo uma comunidade terapêutica que trata das pessoas. Algumas outras comunidades, algumas outras igrejas são caracterizadas pela proclamação do Evangelho, pela evangelização, por alcançar pessoas, né? Não que essa é uma missão geral de todos têm a missão de anunciar o reino de Deus, mas algumas se caracterizam fortemente por isso. Outras se caracterizam fortemente pelo ensino, pela instrução, pelo discipulado, pela formação. Outras se caracterizam pela missão, pelo trabalho social. E assim você vai vendo que cada comunidade ela vai assumindo o quê? Uma identidade própria, um jeito de ser próprio, um modo de trabalhar próprio. E isso
é uma característica e uma ação do Espírito naquela comunidade. Então, descobrir a nossa vocação individual é de suma importância, mas descobrir a nossa vocação comunitária também é de suma importância para que possamos cumprir a missão. E esse entendimento é um entendimento que só o Espírito pode dar para as lideranças e para uma determinada comunidade, ok? Voltando para o cântico aqui, né? Então você vê que Zacarias ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar e aí o texto ele foi redigido em forma de um poema, de um salmo. E basicamente esse cântico ele fala de três temas. A primeira parte faz um anúncio sobre o Messias, sobre o que o Messias iria fazer. A segunda parte, fazer um anúncio sobre João Batista, quem ele seria. E a terceira parte é um desfecho com um poema bem lindo, mostrando quem é esse Messias, né? Porque na primeira parte, a primeira parte que vai do verso 68 até o verso 75, é para falar sobre o que o Messias iria realizar, o que ele iria fazer. Já no verso 76 a 78, fala sobre quem João Batista iria ser. Mas aí o verso 79, ele fala quem é o Messias. Ok? Então, se a gente for ver qual é a missão do Messias, o verso 68 diz que ele é um instrumento, em primeiro lugar, de resgate do povo de Deus. E aqui ele está falando em termos de Israel, ele está falando que o Messias ele é um resgatador do povo de Israel. Você vai perceber que ele faz um paralelo muito sutil com Moisés aqui. Ele faz um paralelo como que o Messias é o resgatador do povo de Israel, onde o povo de Israel será tirado de uma condição de vergonha. Então ele começa dizendo, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Então você vê esse tema nacionalista, né? Porque visitou e redimiu o seu povo, ou seja, redimiu o seu povo como? Resgatou o seu povo como? Por meio do Messias, por meio do cumprimento dessa promessa messiânica. E aí ele diz no verso 69, ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como havia falado pelos seus santos profetas na antiguidade. Ou seja, Jesus ele é um descendente da casa de Davi, tanto por parte de Maria como por parte de José. Ainda que Maria ela tenha uma miscigenação, né? Ela é parte da tribo de Judá por conta do seu pai e muito provavelmente parte da tribo de Levi por conta da sua mãe. Mesmo assim, ele está falando o quê? Que o Messias ele é um instrumento pelo qual Deus irá restaurar a nação de Israel. E aí você vê que isso aqui está em termos políticos, né? E para quem acha que a Bíblia não fala sobre política, que não fala sobre Estado, que não fala sobre cidadania, que não fala sobre essas questões que são temas éticos, de uma ponta a outra a Escritura fala sobre isso. Deus pegou um homem, fez desse homem uma nação, depois lhe deu a essa nação, deu-lhe um código, depois de resgatar essa nação da escravidão, ou seja, de uma opressão. Deus resgata esse povo de uma opressão política, socioeconômica, retira-os dessa opressão, dessa injustiça, leva-os para o deserto, em direção a uma terra prometida, ou seja, o conceito de terra, o conceito de... E esta terra
será habitada por esse povo, mas Deus precisa formar neles um estado, uma nação. E antes de uma nação ter terra, precisa ter o quê? Códigos, constituição. Então Deus lhes dá a constituição para o Estado de Israel, para a nação de Israel, que é a Torá. Depois eles entram numa guerra pela posse da terra, se estabelecem como nação. Então você pode ver que em todo tempo esses conceitos estão presentes. E aqui novamente, quando ele fala, ele proveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, aí no verso 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Qual era a razão do ódio dos outros povos? Era uma questão de terra e era uma questão de dominação político, socioeconômico. Quando uma nação vencia uma outra numa guerra, subjugava ela, aquela nação vencida, tinha que lhe pagar impostos, tributos, estava sob um estado de dominação. E esses tributos faziam com que aquela nação que a conquistou crescesse, se desenvolvesse economicamente, socialmente, culturalmente, politicamente. Então, esse tema ele está presente. O Messias aqui descrito por Zacarias é um salvador da pátria Israel, da nação de Israel. Você vê que isso aqui é colocado em termos muito nacionalistas, que eles estão, mesmo estando sob o governo de Roma, e Roma tendo estabelecido a chamada Pax Romana, como Roma havia dominado todo aquele contingente de mundo, então eles estabeleciam uma paz por meio da violência, ou seja, qualquer rebelião, qualquer motim seria duramente disciplinado. Como Roma tinha uma força muito grande, tinha ascendido com uma força bélica, uma força estrutural muito grande, os povos tinham medo. Mas os judeus, eles se viam que haviam grupos judeus que pensavam em revoluções. Havia movimentos revolucionários dentro do Estado de Israel, dentro da nação, dentro da Palestina nos dias de Jesus. Quando se esperava pelo Messias, a ideia do Messias aqui é a ideia de um Messias que iria novamente quebrar com esse jugo, quebrar com essa imposição, quebrar com essa opressão, e queria fazer com que houvesse novamente a liberdade do Estado de Israel para novamente retomar o seu lugar como a nação escolhida por Deus, como sendo a nação que iria manifestar a glória de Deus ao mundo, que por meio da sua justiça, por meio das suas leis, por meio do seu modo de vida, iria ser um exemplo ético, iria ser um exemplo espiritual, iria ser um exemplo cultural para os outros povos. Então, eles acreditavam que o Messias traria essa glória, traria essa restauração. Não que isso esteja errado, porque o Messias de fato trará essa restauração, mas na sua primeira vinda, tudo isso aqui assume um termo muito mais existencial, muito mais espiritual, mas o propósito e o projeto de Deus não mudou. Deus continua ainda trabalhando na história para restaurar o Estado de Israel, o povo de Israel, e no futuro o seu Messias, que para eles será a primeira aparição deles e para nós será a segunda vinda dele, que é Jesus, restaurará o Estado de Israel, libertará Israel de todas as suas opressões. De fato, isso haverá de se cumprir, mas se cumpriu primeiramente num aspecto interno. O Messias, sim, ele veio e trouxe salvação, ele veio e trouxe libertação, mas mais do que uma libertação política socioeconômica, trouxe uma libertação no coração do homem.
Porque o maior lugar de escravidão que pode viver é a escravidão que está aqui. É a escravidão que está aqui. Você pode ser alguém livre, ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, ter liberdade étnica, ter liberdade para transitar de um lado para o outro. Mas se em sua mente, em seu coração, você é escravo, toda a sua liberdade do lado de fora não fará com que você verdadeiramente seja livre. E é isso que Jesus veio mostrar na sua primeira vinda. É isso que Jesus veio mostrar no seu primeiro momento, no seu primeiro ministério, quando ele veio para a nação de Israel. Até porque a missão de Jesus como mestre, como pregador, é endereçada à comunidade de Israel. É uma coisa que nós precisamos deixar bem claro quando nós lemos o Evangelho. A missão de Jesus é com o povo de Israel. A missão de Jesus é com o povo de Israel no que tange ao seu ensino, no que tange à sua pregação. E a missão de Jesus é para com todos os homens no que tange ao seu sacrifício, a sua morte sacrificial, para reconectar os homens a Deus. Então, o sacrifício de Jesus é universal, mas o ministério de Jesus, ele é local, ele está limitado a uma geografia, ele está limitado a um espaço, e o próprio Jesus deixa claro isso. Algumas vezes ele diz que a missão dele é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deixa bem claro para algumas pessoas nos evangelhos aqui que o ministério dele tem a ver com Israel. O ministério dos discípulos de Jesus, dos apóstolos e da igreja, da comunidade que iria nascer ali, esse sim tem um alcance mundial. É para os discípulos que Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Então, a missão dos discípulos ou a missão da igreja é para com todos os homens, mas a missão de Jesus, pelo menos o ministério de Jesus, era com a comunidade de Israel. E aí a gente precisa entender que todas as falas de Jesus, basicamente, quase a totalidade das falas de Jesus, está atrelado a Israel, ao judaísmo. Ele é um mestre da Torá, ele é um intérprete da Torá, que leva ela para um novo nível, que a interpreta numa dimensão jamais vista. Mas o que Jesus fala é a partir das escrituras hebraicas, é a partir da Bíblia hebraica, ok? Mas em seu primeiro ministério, ele veio anunciar uma libertação na consciência das pessoas. Aí sim, quando ele vier novamente, na sua segunda vinda, ele de fato será o Messias libertador político, econômico, social do povo e da comunidade de Israel, ok? E aí no verso 76 ele faz um anúncio sobre João Batista, que ele seria chamado profeta do Altíssimo, pois iria diante do Senhor para preparar o caminho. É uma referência a Isaías capítulo 40, versos de 1 a 3, entendeu? Que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Isaías 40 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas ao nosso Deus, todo vale será aterrado e todo monte será nivelado. Então, está se falando de uma era onde Deus enviaria um profeta que anunciaria, prepararia o caminho para o Senhor, o caminho do Messias. Então era lido assim o texto de Isaías nesses dias, nesse momento, e aí Zacarias diz que em João se
cumpre essa profecia, ok? E aí, para encerrar, ele faz uma menção a Jesus muito poética. No verso 78, né, na parte B, ele fala assim, por causa das, né, verso 78, isso mesmo, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente. Então ele faz uma referência a Jesus como sendo o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Ou seja, faz mais uma referência a uma profecia messiânica do livro de Isaías, né? Que o Messias ele faria com que aqueles que estavam na sombra da morte seriam alcançados, iluminados. E guiará nossos pés no caminho da paz, no caminho da shalom, no caminho da harmonia, no caminho da justiça, no caminho de uma sociedade, de um mundo novo, de um mundo melhor. Então, aqui fecha esse cântico nos apresentando de uma forma muito bela, muito delicada, muito poética, fazendo conexão com o texto de Isaías sobre quem era Jesus. Jesus é o sol que brilha, que resplandece sobre as trevas do mundo. Jesus é o sol que faz com que aqueles que estão na sombra da morte encontrem a vida. Jesus é o sol, Jesus é a direção que nos leva a trilhar um caminho de paz. Tudo o que você precisa em sua vida é conhecer a Jesus. Tudo o que você precisa em sua vida é deixar que Ele conduza a sua vida, conduza a sua história, conduza o seu caminho, para que você possa viver uma nova história, uma nova realidade. Em Jesus, sim, há a construção de uma nova história. Em Jesus, sim, há a possibilidade de se viver um novo caminho. Em Jesus, sim, há a verdadeira libertação e resgate. Libertação na mente e no coração. A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade que pode mudar totalmente o rumo e o sentido da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença, que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos conduza em graça, que a tua bondade, a tua misericórdia se manifeste sobre cada vida. Que possamos ser pessoas guiadas pelo teu Espírito, que possamos viver no, do e para o Espírito, que possamos viver na ação, no mover, que o Senhor possa nos soprar, que a tua vontade possa estar sobre a nossa vontade, que a tua vontade seja o que de fato importa nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.